Fala pessoal, tudo bem? Agora vamos para o capítulo 9, né? Que vai ser o mais longo, provavelmente. Vamos lá. No primeiro ano de Dário, filho de Artaxerxes, da raça dos Medos, que assumiu o controle do reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, esforçava-me por entender as Escrituras. O número dos anos que, seguindo a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, haviam de completar-se sobre as ruínas de Jerusalém, isto é, 70 anos. Que coisa importante. Aqui ele está mais ou menos no ano de 539, um ano antes de se completar os 70 anos. Qual o início da contagem? Pelo profeta Daniel. Daniel ele começa a contar, e ele que está falando. É a partir da palavra do Senhor ao profeta Jeremias. Os 70 anos. Verso 3. E voltei minha face para o eterno Deus, implorando em oração e súplicas no jejum, no cilício e na cinza. Então, suplicando ao eterno meu Deus, fiz minha confissão nesses termos. Antes de ler isso aqui, qual palavra que ele está examinando lá? Ele falou que começou a contagem dos 70 anos a partir de Jeremias. Vamos para Jeremias capítulo 25. O que diz ali no começo de Jeremias 25? Palavra que foi dirigida a Jeremias, relativa a todo o povo de Judá, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias. Joaquim, ele reinou de 609 a 598. Aqui está no 4º ano de Joaquim, correto? Agora vamos ver a leitura. O 4º ano de Joaquim é o ano 605. Onde que ele está examinando? Jeremias 25, versos 11 e 12, diz assim: Toda essa terra será reduzida a ruína e desolação, e estas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Mas passados 70 anos visitarei o rei da Babilônia e esta nação. Oráculo do Eterno, por causa de seus crimes, bem como a terra dos caldeus, e farei dela uma desolação eterna. Vamos também Jeremias 29, do 10 ao 14. Diz o quê? Porque assim o Eterno, assim disse o Eterno, quando se completarem para a Babilônia 70 anos, eu vos visitarei e realizarei a minha promessa de vos fazer retornar a este lugar. Sim, eu conheço os desígnios que formei a vosso respeito, oráculo do Eterno, desígnios de paz e não de desgraça, para vos dar um futuro e uma esperança. Vós me invocareis, virei e orareis a mim, e eu vos escutarei. Vós me procurareis e me encontrareis, porque me procurareis de todo o coração. Eu me deixarei encontrar por vós, oráculo do Eterno. Eu trarei vossos cativos e reunir-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos dispersei, oráculo do Eterno. Vos farei retornar ao lugar de onde vos deportei. Então é aqui que ele está fazendo a contagem. Correto? Isso é Daniel que está falando. Vamos fazer umas comparações aqui. Vamos lá para o livro de 2 Reis, capítulo 23. 2 Reis 23, verso 36. O que diz? Joaquim tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Zebida, era filha de Fadaías e natural de Ruma. Ele fez mal aos olhos do Eterno, como haviam feito seus pais. Isso aqui é o Joaquim, no ano 609. O que aconteceu depois? Capítulo 24 de 2 Reis. No seu tempo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra ele.
Ele esteve sujeito durante 3 anos e depois se revoltou de novo contra ele. O Eterno mandou contra ele bando de caldeus, arameus, moabitas e amonitas. Incitou-os contra Judá para destruí-lo, conforme a palavra que o Eterno havia pronunciado por intermédio de seus servos, os profetas. Isso aconteceu a Judá unicamente por ordem do Eterno, que queria rejeitá-lo de sua presença por causa dos pecados de Manassés, por tudo o que ele fizera. Ok? Então, começou aqui nessa época, em 609. Então, a gente viu bem claro que é a época que o Daniel está examinando os 70 anos. Agora vamos voltar aqui. Verso 4 de Daniel 9. Então, suplicando ao Eterno, meu Deus, fiz minha confissão nesses termos. Ah, meu Senhor, Deus grande e terrível, que guardas a aliança e o amor para os que te amam e observam os teus mandamentos. Nós pecamos, cometemos iniquidades, agimos impiamente e rebelamo-nos, afastando-nos dos teus mandamentos e normas. Não atendemos a teus servos, os profetas, que falavam em teu nome, a nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, e a todo o povo da terra. A ti, Senhor, a justiça e a nós a vergonha no rosto, como acontece hoje para os homens de Judá, para os habitantes de Jerusalém e para todo Israel, os de perto e os de longe, em todos os países para onde os dispersaste, por causa das infidelidades que cometeram contra ti. Sim, ó Eterno, a nós a vergonha no rosto, a nossos reis, a nossos príncipes e nossos pais, porque pecamos contra ti. Que ele está reconhecendo toda a culpa. Vamos pular para o verso 11 aqui, onde ele vai falar uma coisa interessante. Na verdade, todo Israel transgrediu a tua lei e desviou-se para não escutar a tua voz. Por isso derramaram-se sobre nós a maldição e a imprecação inscritas na lei de Moisés, o servo de Deus, porque pecamos contra ele. Qual seria essa maldição que Daniel está falando? Que estaria na Torá. A gente vai lá para Levítico, capítulo 26. Isso está escrito ali, o que ia acontecer com eles, e de fato sucedeu. Levítico, capítulo 26, do verso 30 em diante. Destruirei os vossos lugares altos e desfarei os vossos altares de incenso. Lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos ídolos e vos rejeitarei. Reduzirei as vossas cidades a ruínas, devastarei os vossos santuários, e não aspirarei mais os vossos perfumes de agradável odor. Eu mesmo devastarei a terra e se espantarão os vossos inimigos que a vierem habitar. Quanto a vós, eu vos dispersarei entre as nações. Desembainharei a espada contra vós e farei da vossa terra um deserto, e das vossas cidades ruínas. Então a terra cumprirá os seus sábados, durante todos os dias da sua desolação, enquanto estiverdes na terra dos vossos inimigos. Então a terra repousará e poderá cumprir os seus sábados. Repousará durante todos os dias de sua desolação, o que não aconteceu dos vossos dias de sábado, quando nela habitáveis. Então é isso daqui que Daniel está falando. Também por eles não guardarem os anos sabáticos. E a terra ficou desolada, eles iam ficar até que a terra cumprisse seus anos sabáticos. Então é disso daqui que ele está falando. Correto? Voltamos ao versículo 12. E ele pôs em execução as palavras que havia proferido contra nós e contra os chefes que nos governavam, de fazer vir sobre nós uma calamidade tão grande que não se verificaria outra igual debaixo de todos os céus, como a que de fato sucedeu a Jerusalém. Você percebeu a linguagem exagerada? Vamos lá. Segundo o que está escrito na lei de Moisés, toda essa calamidade veio sobre nós, o que a gente acabou de ler lá em Levítico 26. Aí aqui ele continua, a oração dele, que eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar muito longo, mas aqui é uma oração, súplica. E vamos para o verso 20. Eu estava ainda falando, proferindo minha oração, confessando meus pecados.
e os pecados do meu povo Israel. E apresentando a minha súplica diante do Eterno, meu Deus, pela santa montanha do meu Deus, eu estava ainda falando em oração quando Gabriel, aquele homem que eu tinha notado antes na visão, aproximou-se de mim, num voo rápido pela hora da oblação da tarde. Ele veio para falar-me e disse: Daniel, eu saí para vir instruir-te na inteligência. Desde o começo da tua súplica, uma palavra foi pronunciada e eu vim para comunicá-la a ti, porque és homem das predileções. Presta, pois, atenção à palavra e recebe a compreensão da visão. Aqui eu vou parar e a gente vai para o mais interessante, que é o verso 24. Vamos lá, verso 24. 70 semanas foram fixadas para o teu povo e a tua cidade santa, para fazer o quê? Cessar transgressão, apagar os pecados, expiar a iniquidade e instaurar uma justiça eterna, para sigilar visão e profeta e para ungir o santo dos santos. Então, o propósito das 70 semanas são essas coisas aqui. Vamos parar para interpretar o texto. Exegese se faz dentro do texto. Aqui ele está falando de 70 semanas. O que seria 70 semanas? Por ele ser semita, ele conhece a escritura, ele vai entender. Aqui é uma referência a Levítico 25. Seria uma contagem por semanas de anos. Levítico 25, o que diz? Ali até o ano do jubileu. Levítico 25, verso 8 diz assim: Contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos, isto é, o tempo de 7 semanas de anos, 49 anos. Ok? Se 7 semanas são 49 anos, 70 semanas serão 490 anos. Aqui a gente entende o que é 70 semanas. Nesses 490 anos, tem um propósito, que ele falou aqui. Primeiramente, isso daqui não é para o mundo todo. O que o texto está dizendo? Que esses 490 anos, eles foram fixados para o teu povo e a tua cidade santa. É o povo de Daniel e a cidade dele, que é Jerusalém. Então esquece o mundo. Aqui é uma coisa para eles. Qual é o propósito desses 490 anos? Cessar a transgressão. Cessar a transgressão é o quê? Lechalé rapechá. Transgressão é o quê? Eles estavam no helenismo puro ali. Eles foram contaminados pelos gregos. Então, nesses 490 anos, ia ter esse perdão aí, por volta disso. Não só pelos gregos, a partir da deportação para a Babilônia, que a gente começa a contar dali. Que mais? Apagar os pecados. Lechaten shatat. Por isso que ele fala, nós pecamos, lá na oração Daniel 9:5. Então ele estava pedindo por isso, para Deus perdoar os pecados. Expiar a iniquidade, chaperavon. Iniquidade é a transgressão da Torá. A gente leu lá em Levítico 26 que eles não estavam cumprindo o ano sabático. E por isso a terra ia ficar desolada até que se completasse os anos sabáticos, para eles retornarem. Correto? Instaurar uma justiça eterna. O que significa essa justiça eterna? Lehavit zedek olamim. Justiça eterna por quê? Porque tanto eles iam pagar pelos pecados e pelas transgressões, quanto também os seus opressores. Tanto o Império Babilônico, quanto os demais, Medo, Persa e também os gregos e a sua divisão. Por isso falam justiça eterna, porque todo mundo ia expiar os seus próprios pecados, todo mundo ia pagar. Ok? O que seria agora selar visão e profeta?
é confirmar as palavras dos profetas. Eu não estava examinando a palavra do Jeremias? E também de Isaías, que a gente vai ver que Isaías fala sobre isso também. Ok? E o último é para ungir o Santo dos Santos. É Lin Shoash Kodesh HaKodashim. Esse termo aqui ele não se refere a uma pessoa, tá, gente? Tem gente que pega essa interpretação, ungir o Santíssimo é ali um batismo, né, de Jesus, mas aqui é um termo realmente usado para o Santíssimo Lugar, o santuário. Ok? Então não está falando de uma pessoa aqui. Ungir o Santíssimo era ungir o santuário, né? Isso se cumpriu, a gente vai examinar tudo isso. Então a gente tem 490 anos onde tudo isso daqui tem que acontecer. E a última coisa aqui é ungir o Santíssimo, ou seja, é a mesma expressão que está lá em Daniel 8,14, que fala das 2.300 tardes e manhãs. Até 2.300 tardes e manhãs, então será feita justiça ao santuário. O que diz ali no verso 3 de Daniel? Então ouvi um santo a falar, e o outro disse, aquele que falava, até quando irá a visão do sacrifício perpétuo e da desolação da iniquidade? O que ele está perguntando? Até quando, né, irá a visão do sacrifício perpétuo e da desolação da iniquidade? Ou seja, até quando eles iam ficar nessa e do sacrifício perpétuo e sem sacrifício, e da legião do santuário calcados aos pés. 2.300 tardes e manhãs. O que seriam essas 2.300 tardes e manhãs? Existe a interpretação de que seriam 6 anos e meio, mais ou menos, quase 7 anos, onde Antíoco ele dominou Israel, né? Ou também seria 1.150 dias, porque 2.300 tardes e manhãs tem o sacrifício da tarde e o sacrifício da manhã. Isso dá 1.150 dias, mais ou menos 2.300 sacrifícios, que dá 3 anos e pouco. Aí ia ser feita justiça ao santuário. No ano 167, né, o santuário foi calcado completamente, teve a abominação da desolação, e no ano 164 foi feita a justiça ao santuário. Isso a gente vai ver depois, ok? Então esse é o propósito. Esse aqui é o verso 24. Para não ficar muito longo, vou dar uma pausa e a gente vai para o 25. Bom, o verso 25, né, dos mais polêmicos, onde muitos, né, fazem doutrinas em cima de decretos dados por reis, né? A contagem se inicia daqui, não, a contagem se inicia desse decreto, né? Vamos ler e vamos entender. Daniel 9:25. Fica sabendo, pois, e compreende isto. Desde a promulgação da palavra, a palavra davar, ela significa palavra, não decreto. Ok? Sobre o que? O retorno e a reconstrução de Jerusalém. Antes disso, de entrar aqui no texto todo, vamos examinar esses decretos que muitos se baseiam. As pessoas costumam, principalmente os adventistas, eles se baseiam no decreto de Esdras, né? O ano de 457. O Artaxerxes, quer dizer, né? Tá lá em Esdras 7, do 11 ao 26. Aí eles dizem o quê? Que a gente vai ler um texto aqui, né? Eu vou continuar. Até um príncipe ungido haverá 7 semanas. As pessoas aqui, elas fazem como se fosse uma coisa só o assunto. E durante 62 semanas serão novamente restauradas, reconstruídas praças e muralhas, embora em tempos calamitosos. Depois de 62 semanas, o ungido será eliminado, embora ele não tenha. Ok. As pessoas costumam ter um assunto só sobre isso, quando fala de ungido aqui, que é uma única pessoa, que é o Messias. Só que muitos não sabem explicar essas 7 semanas. 7 semanas são o quê? 49 anos. Os adventistas, o que eles afirmam?
que isso daqui, esses 49 anos, para não ficar em branco, né, eles falam que são os 49 anos que demoraram, depois do decreto, né, de 457, eles fazem a subtração, dá no ano 408. Eles falam que demoraram 49 anos para tudo ser reconstruído nas cidades. Só que tem um problema. Essa contagem ela não existe historicamente, né? Ela não existe base para isso. Esse é o problema. E também algumas pessoas que pegam do decreto de 445, né, de Neemias 2, do 1 ao 8, eles pegam 444, fazem a subtração, falam que 395. Mas também não se encaixa. Eu vou mostrar um texto de Neemias para a gente entender. Vamos lá, o livro de Neemias. O primeiro capítulo ele está se lamentando, né? Que ele está vendo a cidade ainda desolada. Aí você vai ver o decreto do rei, né? Neemias capítulo 2, onde ele fala, confirma, né, para reconstruir a cidade. No capítulo 3 de Neemias você vê os voluntários para reconstrução, você vê uma pilha de nomes, né? Aí depois você vai ver, né, um levantamento, né, dos adversários judeus, né, tentando impedir a construção. E depois você vai ver isso tudo pronto, no capítulo 6. O que diz lá? Neemias 6, verso 15. Diz o quê? Que a muralha ficou pronta no dia 25 de Elu. Você pega qualquer Bíblia de estudo, eu tenho aqui a Bíblia de Jerusalém, Bíblia de Genebra. Esse mês de Elu é equivalente entre setembro e outubro. Sabe de que ano? O mesmo ano do decreto, 445. E sabe o que diz aqui? Pareceu-lhes grande maravilha e reconheceram que esse trabalho foram... aqui, ó. A muralha ficou pronta no dia 25 de Elu em 52 dias. Não está falando 49 anos. Falou 52 dias. Quando todos os nossos inimigos o souberam e todas as nações em torno de nós viram isso, pareceu-lhes uma grande maravilha e reconheceram que esse trabalho fora realizado graças a nosso Deus. Aí fala, por essa época os nobres de Judá mandavam muitas cartas a Tobias e as de Tobias lhe chegavam às mãos, pois ele tinha em Judá muitos aliados, sendo genro de Sequenias, filho de Areia, e tendo seu filho Joanã desposado. A filha de Mosolã, filha de Baraquias, até mesmo enalteciam na minha presença suas boas ações e lhes transmitiam minhas palavras, e Tobias mandava cartas para me intimidar. Capítulo 7. Quando a muralha ficou reconstruída e eu fixei os batentes, os porteiros, os cantores, os levitas foram colocados em seus postos. Ou seja, o que a gente tem aqui? A gente tem uma conclusão no mês de Elu, no ano de 445. É no mesmo ano. Então não tem essa coisa. Pode pesquisar à vontade. Você não vai achar essas 7 semanas, esses 49 anos, falando que é para reconstruir a cidade. Isso daí as pessoas, infelizmente, inventaram. Para dar base, só para falar que aqui é um assunto só. Ficando claro isso, agora a gente vai explicar a visão. Muita gente fala sobre o decreto de Ciro, que não tem nada a ver. Não, mas o decreto de Ciro só manda construir a cidade. Não, o templo. Não fala da cidade. Bom, isso é que as pessoas dizem. Porém, como eu disse, a contagem... Aqui a palavra não é da vara, ela não é decreto. Ela é palavra. E a gente mostrou ali no começo do capítulo de Daniel 9, Daniel ele faz a contagem a partir da palavra que é transmitida a Jeremias, que é no ano de 605, que é no quarto reinado de Joaquim. Joaquim, né, começou em 609.
Agora vamos para as numerações. Se a gente pegar o texto de 2 Crônicas 36, a gente entender direitinho. O que diz lá em 2 Crônicas 36? Olha como não tem sentido fazer contagem a partir do decreto. 2 Crônicas 36, verso 20, o que diz? Depois Nabucodonosor deportou para a Babilônia todo o resto da população que escapara da espada. Tiveram de servir a ele e a seus filhos até o estabelecimento do reino persa, cumprindo assim o que o Eterno dissera pela boca de Jeremias. O que o Daniel estava examinando? Jeremias. Até que a terra tenha desfrutado de seus sábados, lembra do texto que a gente leu em Levítico 26? Ela repousará durante todos os dias da desolação, até que se tenham passado 70 anos. Verso 22. E no primeiro ano de Ciro, qual é o primeiro ano de Ciro? O ano 538. Rei da Pérsia, para cumprir a palavra do Eterno, pronunciada por Jeremias, o Eterno despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou proclamar a viva voz e por escrito em todo o seu reino o seguinte: Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Eterno Deus do céu entregou-me todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Todo aquele que dentre vós pertence a todo o seu povo, que seu Deus esteja com ele e que se dirija para lá. Você pegar o texto de Esdras, capítulo 1, vai falar a mesma coisa. É o decreto de Ciro. Se no decreto de Ciro, que é 538, que é o primeiro ano do reinado dele, já tinha passado 70 anos, como é que a gente começa a contagem a partir do decreto que está lá em 457 ou 444? Porque 70 anos já tinha se passado, então não tem lógica, correto? Não tem sentido você contar de 457 ou 444 se no ano 538 já tinham se passado 70 anos. E esses 70 anos são justamente o que está aqui no verso 25. Compreende isso, desde a promulgação da palavra sobre o retorno e a reconstrução de Jerusalém até um príncipe ungido, haverá 7 semanas. Quem é esse príncipe ungido? É o Ciro. Mas ele não é Messias, a palavra ungido significa Messias. E por que esses 49 anos? Vamos lá. Tudo começou lá em 609, né? Com Joaquim, e no seu quarto ano, 605, Nabucodonosor começou lá a deportação. Vamos ler os textos de Jeremias, né? Do capítulo 52, para a gente entender as contagens que ele fez. Jeremias 52. Vamos lá para mim não me perder, anotei aqui direitinho. O que a gente vai ver aqui, Jeremias 52? O que diz aqui no verso 12? Não, vamos para o verso 28 e 29. Este foi o que o povo de Nabucodonosor deportou. No 7º ano, 3.023 judeus. Ele fez isso no 7º ano. Nabucodonosor começou de 605 a 562. No 7º ano dele, ele deportou alguns judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, o 18º ano dele, pessoal, é o ano de 587. Aí ele deportou 832 pessoas. E no 23º ano de Nabucodonosor, aí já é Nabuzardan, né, que era o seu chefe de guarda, deportou 745 judeus, ao todo 4.600 pessoas. O que aconteceu nesse 18º ano de Nabucodonosor? A gente tem aqui no 18º e 19º. Jeremias 52, verso 12, diz o quê? No 5º mês, no 10º dia do mês, era o 19º do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia.
Nabuzardan, chefe de guarda, funcionário do rei da Babilônia, entrou em Jerusalém. Ele incendiou o templo do Eterno, a casa do rei e todas as casas de Jerusalém. Todo o exército dos caldeus, que estava com o chefe da guarda, derrubou todas as muralhas em torno de Jerusalém. Isso daqui foi no ano de 587. Correto? Então, no ano de 587 aconteceu tudo isso. Foi o pior, porque foi queimada, né, a cidade. A cidade, né, foi aqui destroçada. No 19º do ano do reinado de Nabucodonosor. Aí ele fala, fica sabendo e compreende isso. Desde a promulgação da palavra sobre o retorno e a reconstrução de Jerusalém até um príncipe ungido haverá 7 semanas. 49 anos. A gente sabe que a palavra veio de Jeremias, no ano 605. Porém, o que parece que ele usou a data de 588 aqui, não 587. Porque foi o ano que a cidade foi realmente destruída e tiveram também outra dispersão. Se você pegar 587, você subtrai 49, qual ano que você chega? Ano de 538. E o que aconteceu no ano de 538? Esse príncipe ungido aqui apareceu, Ciro. Ah, mas o Ciro ele não falou para... Ele só falou para retornar e construir o templo e não a cidade. Vamos ver? O que o Eterno fala? Vamos para o texto de Isaías, que é o mesmo assunto. Isaías 44. Aliás, ele já começa falando de Ciro desde o capítulo 41. Vamos Isaías 44. O que diz Isaías 44? Verso 26. Isaías 44, verso 26. Que confira uma palavra do meu servo e assegura o êxito do conselho dos meus mensageiros. Que digo a Jerusalém, tu serás reabitada. E as cidades de Judá, vós sereis reconstruídas. E reerguerei as ruínas de Jerusalém. Que digo ao oceano, seca-te. Eu farei secar os teus rios. Verso 28. Que digo a Ciro, Ciro, meu pastor. O Eterno chama Ciro de meu pastor. Aí o que ele fala aqui? Ele cumprirá toda a minha vontade, dizendo a Jerusalém. Dizendo o quê? Tu serás reconstruída, e ao templo tu serás estabelecido. Nossa, a própria Bíblia está falando aqui. Foi a partir de Ciro. Ah, mas os outros decretos eles vieram a partir de Ciro. Quem que está falando aqui? É o Eterno. Ele falou que Ciro ele cumprirá toda a minha vontade. Tu serás reconstruída e ao templo tu serás estabelecido, ou seja, o templo e a cidade. Ponto. Capítulo 45 de Isaías, que diz? Verso 1. Assim diz o Eterno ao seu ungido aqui é Messias, a Ciro que tomei pela destra a fim de subjugar a ele as nações e desarmar reis, a fim de abrir portas diante dele, a fim de que os portões sejam fechados. Eu mesmo irei na tua frente e aplanarei lugares montanhosos. E aqui que diz no verso 3 de Isaías 45? Fui eu que suscitei esse homem está falando de Ciro, tá? Para o quê? Para assegurar a implantação da justiça e aplanarei todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e reconduzirá os meus exilados sem preço e sem indenização, diz o Eterno dos Exércitos. 587, que foi o ano que a cidade foi queimada. Menos 49, tá aí, a gente chega no ungido Ciro, 538. Mas por que aí são dois assuntos? Vou explicar direitinho. O fraseado da palavra original, Daniel 9:25, ele mostra que é uma pausa após a expressão 7 semanas. Shavuim Shiva. Essa pausa ela é facilmente demonstrada pela presença do sinal Atnak,
logo abaixo da palavra 7. O Atnak ele seria equivalente no português ao ponto e vírgula, o que indica claramente uma pausa e uma interrupção no verso. Ou seja, assim 7 semanas e 62 semanas, a contagem é normal, porém são dois personagens que ele está apresentando aqui. A gente mostrou claramente o Ciro. Isso aqui não sou eu que estou falando, é a própria Bíblia. E não tem base para começar de 444 a 457, porque no ano de Ciro, 538, já tinham se passado 70 anos. Isso está lá em 2 Crônicas 36, 1 e Esdras 1:1. Correto? Então, deixando isso claro, vamos continuar o texto, né? Agora, a gente já descobriu quem é esse príncipe ungido, que o próprio Deus falou que é Ciro, não sou eu. Ele veio 7 semanas, 49 anos depois. Agora, vamos lá. Durante 62 semanas o que? São 434 anos. Durante 62 semanas serão novamente restauradas e reconstruídas praças e muralhas, embora em tempos calamitosos. Depois das 62 semanas, um ungido será eliminado, embora ele não tenha. Quem é esse ungido? É Jesus? Se a gente sabe que a contagem do ano 605 não chega nele. Mas quem será esse ungido? Esse ungido, realmente, ele é um líder de Israel. Nessa época aqui, Israel estava sendo liderada pela casta sacerdotal. Os sacerdotes eram quem lideravam o povo. Somos sacerdote. Agora vamos fazer uma contagem, né? A gente pega 605. Subtrai 605 por quê? Porque 605 é a palavra, que aqui, davar, onde o próprio Daniel está fazendo a contagem. E a partir dessa contagem, né? A gente pega 605. Não se completou 70 anos? Na verdade, o que eles fizeram? Que eles pegaram o ano 609 de Joaquim, fizeram a subtração. Menos 70. Aí você chegou no ano de 538. Espera que eu vou dar uma pausa para não ficar longo, eu já volto. Bem, vamos lá, voltei. A gente pegou 609. Por que 609? Provavelmente ele fez a conta a partir do reinado de Joaquim. Menos 70 dá 539, a gente chega no ano de Ciro. Porém, o correto mesmo é 605. Você vê que eu estou sendo honesto com todo mundo. 605 menos 70 anos, os 70 anos se cumpriram lá em Ciro, no caso ia chegar em 535. Ou seja, uns 3 anos de diferença. Talvez eles saíram um pouco antes, pela misericórdia do Eterno, através da oração de Daniel. Porém, os 70 anos eles se cumprem segundo a palavra, com o decreto, né, de Ciro, com a palavra de Ciro para retornar, no qual a gente viu, Isaías também falou a mesma coisa. Segundo a Crônicas 36 e Esdras 1, dizem que 70 anos já se passaram quando Ciro manda retornar. A contagem lá é de 605, não adianta. Porque é 605 que foi dada a palavra de Jeremias e 605 dada através da palavra de Jeremias que Daniel estava fazendo a contagem.
Por isso que ele sabia, pô, de 605, ele já estava ali no capítulo 9. Falta pouco, estamos em cima ali. Agora a gente tem outra etapa, que são o quê? 434 anos. Se a gente pegar 605 menos 434, a gente chega no ano de 171, desculpa. O que aconteceu no ano de 171? Realmente, nesse ano, esse ungido ele foi morto. Mas quem é esse ungido? Vamos lá. Esse ungido, ele é Onias III. Quem era ele? Vamos entender. Vamos aqui para uma passagem histórica do livro de Macabeus. Segundo Macabeus capítulo 3, diz assim: quando a cidade santa era habitada numa paz completa e as leis eram observadas do melhor modo possível, graças a quem? A piedade do sumo sacerdote Onias, né? E a sua intransigência contra o mal. Acontecia que os próprios reis honravam o lugar santo e glorificavam o templo com os dons mais esplêndidos. Ou seja, ele era uma pessoa importantíssima. Ele era quem liderava Israel. E ele era ungido, porque ele era um sumo sacerdote. É o Messias. Assim como o próprio Deus chamou Ciro de Messias. Que a palavra Messias ela simplesmente quer dizer ungido. Aqui o texto não está falando de Messias davídico. Isso que as pessoas têm que entender. Por isso que a gente vai chegar numa contagem exata. Então a gente pega 605 menos 434, é o ano 171. O que aconteceu no ano 171? O ano 171, vocês podem pesquisar, tá? Onias III ele é assassinado. Correto? Vamos lá, 2 Macabeus, capítulo 4, verso 33. O que diz? Tendo tomado conhecimento seguro desses fatos, Onias, já refugiado no recinto inviolável de Dafne, situada perto de Antioquia, manifestou-lhe sua desaprovação. Por causa disso, Menelau, dirigindo-se secretamente a Andrônico, incitava-o a eliminar Onias. De fato, indo visitá-lo e obtida a sua confiança com astúcia, Andrônico alcançou que Onias lhe desse as mãos, depois de ele mesmo lhas ter estendido com juramentos. A seguir, embora despertasse suspeitas, convenceu-o a sair do seu asilo e imediatamente mandou matá-lo, sem qualquer consideração pela justiça. Por esse motivo, não só os judeus, como o cara era importante, não só os judeus, mas também muitos dentre as outras nações ficaram indignados e acharam intolerável o assassínio iníquo desse homem. Quando o rei voltou dos citados lugares da Cilícia, foram ter com ele os judeus da capital, participando também os gregos da repulsa à violência pelo fato de Onias ter sido assassinado sem motivo. Antíoco, por isso, entristecido intimamente e tocado de compaixão, derramou lágrimas pela prudência e pela grande moderação do falecido. A seguir, inflamado de indignação, mandou imediatamente despojar Andrônico da sua púrpura e rasgar-lhes as vestes, fazendo-o depois conduzir por toda a cidade, até o lugar exato onde ele havia cometido a sua impiedade contra Onias. Ali mandou para fora todo o mundo esse assassino, retribuindo-lhe o Senhor com digna punição. Até o Antíoco ele ficou meio... Então, e esse ungido ele foi eliminado no ano 171. Aqui 605 menos 434 a gente chega no ano 171. Correto? E o que aconteceu depois disso? E a cidade e o santuário eles vão ser o quê? Destruídos. Aí muita gente fala, mas o Antíoco ele nunca fez isso, nunca destruiu a cidade e santuário, ele só fez uma coisinha ali. Bom, vamos ver, né? Que o livro diz, logo depois da morte do Onias III, que é o ungido ali, que foi assassinado.
A gente tem essa narrativa em 2 Macabeus, capítulo 5, versos 24 a 26, né? Você pode ver que é logo depois da morte do Anias. Porém, a gente tem essa narrativa com mais informação em 1 Macabeus, capítulo 1, do verso 21 ao 36. Falam que o Antíoco ele nunca fez isso, né? Vamos lá. Ali ele voltou puto do Egito, né, o Antíoco. O que acontece aqui? 1 Macabeus, capítulo 1, verso 21. Entrando com arrogância no santuário, tomou para si o altar de ouro, o candelabro com todos os seus acessórios, a mesa da proposição, as vasilhas para as libações, as taças, os incensórios de ouro, o véu, as coroas, a decoração de ouro sobre a fachada do templo, do qual tirou todo o revestimento. Tomou além disso a prata e o ouro, os utensílios preciosos e os tesouros secretos, que conseguiu descobrir. Isso aqui é mais ou menos no ano 170. Carregando tudo isso, partiu para o seu país, depois de ter derramado muito sangue, e proferido palavras de extrema arrogância. Extrema arrogância. Por isso levantou-se grande lamentação sobre Israel, em todas as cidades, as localidades do país. Chefes e anciãos gemeram, moças e moços perderam seu vigor. Murchou a beleza das mulheres, todo recém-casado entrou uma elegia, ficou de luto, a esposa em sua câmara nupcial. A terra estremeceu por causa de seus habitantes, e toda a casa de Jacó se cobriu de vergonha. Vamos continuar. Verso 29. 2 anos depois, o rei enviou para a cidade de Judá o Misarca, que veio a Jerusalém com um grande exército. Você tem essa narrativa também em 2 Macabeus 5, 24 a 26. Mas aqui está mais detalhado. Dirigindo-se aos habitantes com palavras enganosas de paz, né? Ganhou-lhes a confiança, e de repente caiu sobre a cidade, golpeou-a duramente e chacinou a muitos de Israel. Saqueada a cidade, entregou-a às chamas e destruiu-lhes as casas e as muralhas. Aí eu pergunto, Antíoco nunca fez isso, não? Verso 32. Levaram prisioneiras as mulheres e as crianças e apoderaram-se do gado. Eles não só destruíram, porque para você reconstruir uma coisa você tem que destruir, né? O que está dizendo aqui no verso 33 de 1 Macabeus 1? Então reconstruíram a cidade de Davi, dotando-a de grande e sólida muralha e de torres fortificadas, e dela fizeram a sua cidadela. Povoaram-na de gente ímpia, homens perversos, e nela se fortificaram. Abasteceram-na de armas e víveres, e nela depositaram os despojos tomados em Jerusalém, tornando-se assim uma armadilha enorme para nós. Verso 36. Aquilo era uma emboscada para o lugar santo, um adversário maléfico para Israel. Constantemente derramaram-se sangue inocente em redor do santuário, e o santuário profanaram. Por sua causa fugiram os habitantes de Jerusalém, e ela transformou-se em habitação de estrangeiros. Jerusalém tornou-se estranha, a sua progenie e seus próprios filhos a abandonaram. E seu santuário ficou desolado, como um deserto. Suas festas converteram-se em luto, seus sábados em injúria, e sua honra em vilipêndio. A sua glória igualou-se à ignominia, e a sua exaltação mudou-se em pranto. Aqui a narrativa. Vamos voltar para Daniel. E a cidade e o santuário serão destruídos por um príncipe que virá. Ele não destruiu, não? Saqueou, tacou fogo. Não é à toa que ele destruiu, que ele teve que reconstruir. Então é bem claro. Ele confirmará uma aliança com muitos. É porque fala que até o fim houve guerra. Porque se você ler o livro de Macabeus, é um livro que eles estão em constante guerra. Porque se levantaram alguns judeus. Eles sempre guerreavam. Vamos lá, verso 27. E ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana. Ele chegou lá por Israel por volta do ano 171, né? Que ele matou até o
Onias. Vamos lá. 1 Macabeus capítulo 1, verso 10 diz o quê? Dele saiu aquele rebento ímpio, Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco. Ele tinha estado em Roma como refém e se tornara rei, aqui no ano 137 dos gregos, porém no ano 175 do calendário aqui. Por esses dias apareceu em Israel uma geração de perversos. Que seduziram a muitos com essas palavras: vamos, façamos aliança com as nações circunvizinhas, pois muitos males caíram sobre nós desde que delas nos separamos. Agradou-lhes tal modo de falar, e alguns dentre o povo apressaram-se em ter com o rei, o qual lhe deu autorização para observarem os costumes pagãos. Construíram então em Jerusalém uma praça de esportes, segundo os costumes das nações, restabeleceram seus prepúcios e renegaram a aliança sagrada. Assim associaram-se aos pagãos e venderam-se para fazer o mal. Então ele fez aliança com muitos ali. Muitos falam, mas essa aliança quem fez foi Jesus, Porém, no hebraico, quando você vê falando dessa aliança, na verdade ali é usado o termo Igbir Brit. Esse termo Igbir, ele nos traz uma aliança que forçada. Então não é uma aliança que Deus faz com o povo. É uma aliança de alguém mau mesmo. Está ali Igbir Brit, no verso 27 de Daniel. Então esse termo Igbir já tira qualquer semelhança com as alianças de Deus, ok? Então essa aliança quem faz é o Antíoco. Durante uma semana. Ele chegou, matou Onias, ano 171, uma semana. A gente sabe que o ungido ele morreu na 69ª semana, o ano 171. Vamos subtrair 171 menos 7. Quanto que dá? Dá o quê? 164. Não é verdade? Mas vamos continuar e encerrar aqui o texto. Ele confirmará a aliança com muitos e pelo tempo de meia semana fará cessar o sacrifício e a oblação. A gente está lá no ano 171. Meia semana vai dar mais ou menos o ano 167, que é realmente o texto que a gente vai ler. O que aconteceu no ano 167? Ele ia fazer cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a nave do templo estará a abominação da desolação. Ele fez isso? Fez. Vamos lá. 1 Macabeus, capítulo 1. Do verso 41 em diante. Presta atenção. Ele fez aliança com muitos, a gente mostrou. Pelo tempo da meia semana ele vai fazer cessar o sacrifício e a oblação. Isso aqui você pode pesquisar que foi no ano 167, tá? O rei prescreveu, 1 Macabeus 1:41, o rei prescreveu em seguida a todo o seu reino que todos formassem um só povo, renunciando a cada qual a seus costumes particulares, e todos os pagãos conformaram-se ao decreto do rei. Também muitos de Israel comprazeram-se no culto dele, foi os que fizeram aliança com ele, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. Além disso, o rei enviou por emissários a Jerusalém e às cidades de Judá ordens escritas para que todos adotassem os costumes estranhos a seu país, e impedissem os holocaustos, o sacrifício e as libações no santuário. Aqui ele está impedindo. Vai fazer cessar. Profanassem sábados e festas. Contaminassem o santuário e tudo que é santo. Construíssem altares, recintos e oratórios para os ídolos e imolassem porcos e animais impuros. Que deixassem também incircuncisos seus filhos e se tornassem abomináveis por toda sorte de impurezas e profanações, de tal modo que olvidassem a lei e subvertessem todas as observâncias. Quanto a quem não agisse conforme a ordem do rei,
esse incorreria em pena de morte. Nesses termos ele escreveu a todo o seu reino e nomeou inspetores para todo o povo e ordenou às cidades de Judá que oferecessem sacrifícios em cada cidade. Muitos dentre o povo aderiram a eles, todos os que eram desertores da lei, e praticaram o mal no país, reduzindo Israel a ter de se ocultar por onde quer que encontrasse refúgio. No 15º dia do mês de Casleu, aqui é o ano 145, né, do calendário grego, porém é o ano 167, né, do calendário aqui. O que ele fez na metade da semana também? O rei fez construir sobre o altar dos holocaustos o que? A abominação da desolação, do mesmo jeito que está lá em Daniel. Também nas outras cidades de Judá erigiram-se altares e as portas das casas das praças queimava-se incenso. Quanto aos livros da lei, os que lhes caíam nas mãos eram rasgados e lançados ao fogo, onde quer que se encontrasse em casa de alguém um livro da aliança, ou se alguém se conformasse à lei, o decreto real o condenava à morte. Na sua prepotência assim procediam contra Israel, com todos aqueles que fossem descobertos, mês por mês nas cidades. Olha só, a abominação. O que era essa abominação da desolação? A gente também tem essa narrativa lá no livro de 2 Macabeus, que fala dessa abominação aí. Eu acho que é o capítulo 6, 2 Macabeus. Deixe-me ver aqui. Aqui, 2 Macabeus 6, que é paralelo, tá? Depois de não muito tempo, o rei enviou Geronte, Antoniense. Aqui, verso 2. Mandou, além disso, profanar o santuário de Jerusalém, dedicando-o ao Zeus Olimpo e do monte de Garazim, como o pediam habitantes do lugar, a Zeus hospitaleiro. Então, essa é a abominação da desolação. Correto? Isso o ano 167, na metade da semana. Ele fez cessar o sacrifício, a abominação, e sobre a nave do templo, a abominação da desolação. Aí aqui o final, até o fim, até o termo fixado para o desolador. Pode pesquisar aí os calendários que o Antíoco ele morreu no ano 164. Justamente depois disso daí. Não era 171? Na metade, mais ou menos, no ano 167 ele fez isso e morreu no ano 164. E qual é o objetivo das 70 semanas? O objetivo final? Ungir o Santíssimo. O que aconteceu no ano 164? Houve justiça para o santuário? Vamos ler. 1 Macabeus, capítulo 4. Inclusive, pessoal, a própria Bíblia aí cristã, acho que é João 10, 22, fala dessa festa, que é a festa de Hanukkah, festa de dedicação, ou festa das luzes. Ela se deu realmente por essa data, da conclusão das 70 semanas de Daniel, onde foi feita justiça ao santuário. Purificação e dedicação do templo. 1 Macabeus, capítulo 4, verso 36. Então Judas e seus irmãos disseram: nossos inimigos estão destroçados, subamos agora para purificar o lugar santo e celebrar a sua dedicação. Isso aqui no ano 164, pode pesquisar. Todo o exército se reuniu e subiram ao Monte Sião, contemplaram o santuário desolado, o altar profanado, as portas incendiadas, os arbustos crescendo nos átrios como se num bosque, ou sobre uma das montanhas e os aposentos destruídos. E rasgando as vestes, fizeram grande lamentação, cobriram-se de cinza e caíram com a face por terra, e tocando as trombetas para dar os sinais, elevaram gritos ao céu. Entre mentes, Judas ordenou a alguns homens que ficassem atacando os que estavam na fortaleza, até que ele completasse a purificação do santuário. A seguir escolheu os sacerdotes sem mácula, observantes da lei, os quais purificaram o lugar santo e removeram para o lugar impuro as pedras da contaminação. Verso 44. Deliberaram também sobre o que deviam fazer do altar dos holocaustos que havia sido profanado, e ocorreu-lhes a boa inspiração de o demolirem.
a fim de que não se tornasse para eles motivo de desonra o fato de os pagãos o terem contaminado. Demoliram-no, pois, e puseram as pedras no monte da morada, em lugar conveniente, à espera de que viesse algum profeta e se pronunciasse a esse respeito. Vamos continuar, verso 52. Vou pular aqui. No dia 25 do 9º mês, chamado Casleu, no caso aqui é o ano 148 do calendário grego, porém aqui é o ano 164, que é realmente o terceiro aniversário, né, do oferecido a Zeus lá, que foi no ano 167, e aqui no ano 164, mais ou menos 3 anos depois, que bate certinho, né, que é o final, né, das 70 semanas. Eles se levantaram de manhã e ofereceram um sacrifício segundo as prescrições da lei, sobre o novo altar dos holocaustos que haviam construído. Exatamente no mês e no dia em que os pagãos tinham profanado, foi o altar novamente consagrado com cânticos e ao som de cítaras, harpas e símbolos. O povo inteiro se prostrou com a face por terra para adorar e elevando louvores ao céu, que os tinham tão bem conduzido até ali, e celebraram a dedicação do altar por 8 dias, oferecendo holocaustos com alegria e imolando também o sacrifício de comunhão de ação de graças. E vou ver aqui o verso 59, que diz: E Judas com seus irmãos e toda a Assembleia de Israel estabeleceu que os dias de dedicação do altar seriam celebrados a seu tempo, cada ano, durante 8 dias, a partir do dia 25 do mês de Caslev, com júbilo e alegria. Essa daqui que é a festa de Hanukkah, viu, pessoal? Então tá aí a conclusão, certinha no ano 164. E nesse mesmo ano, o Antíoco morre. Tá? Vocês podem pesquisar aí. Inclusive ele até morreu em terra estrangeira. Tem um relato da morte dele aqui, mas é bem longo. Então essa daqui é 70 semanas, pessoal. Eu acho que ficou bem claro. Agora eu vou fazer só uma repaginada dos outros capítulos aqui.